Estamos iniciando mais um episódio de Memória Política de Nova Friburgo e hoje o nosso convidado é Carlinhos Guimarães. Carlinhos, vou te fazer uma pergunta que eu faço a quase todos os convidados aqui. Se a gente pegasse um histórico das eleições presidenciais, a gente vê que Nova Friburgo sempre elegeu presidentes assim, da direita e ultimamente da extrema-direita, né? Que saiu do armário, né? Agora a gente já tem a extrema-direita. Mas Friburgo é um município operário, né? Um município que tem muitas indústrias. A Rendas Arco trabalhava em 3 turnos, uma indústria têxtil muito forte, depois veio a metalúrgica. Porque eu considero assim um mini ABC paulista, né? Vamos dizer assim, uma filial do ABC de São Paulo. Por que a esquerda sempre teve dificuldade em se projetar no município politicamente? É uma pergunta bem difícil de responder, mas é surpreendente mesmo que uma cidade com características fortemente operárias, sempre foi, né? Eu, quando vim para Friburgo, em 1959, eu morava em Cordeiro e fui criado em Duas Barras, mas eu vim para Friburgo em 59 e fui morar na casa da minha prima, ali perto uma rua da General Osório, que o marido dela era o Paulo Novelli, que jogava futebol, Fluminense, etc. E eu fiquei encantado. Rua Carlos Baltazar. Exatamente. E aí eu me surpreendi com a quantidade de bicicletas. Então a avenida, né, de manhã era um mar de bicicleta. E a tardinha também, depois do expediente, o que significava claramente que era uma cidade operária e que as pessoas não tinham carro. Né? Então essa é a realidade de Friburgo. Agora, por que essa posição à direita é muito difícil de explicar. Talvez uma questão da colonização. Quer dizer, pode ter alguma força ao tipo que houve da colonização de Nova Friburgo, e até mesmo depois até o próprio Aeróclito botou o nome de Suíça brasileira. Pelo valor, pelo desenvolvimento de Friburgo, que se distinguia de outros municípios. Mas é uma pergunta que merece pesquisa mesmo, porque eu não tenho uma explicação assim clara sobre isso. Mas é verdade. Quando eu fui, sempre que as minhas candidaturas sempre foram contra o sistema. Né? Eu fui candidato uma vez contra as forças políticas tradicionais de Friburgo, uma primeira vez a prefeito, né? Foi contra o Paulo Azevedo, candidato, e o candidato do Heródoto foi o Olavo de Carvalho. Olavo Leite. Olavo Leite, que representava a força do Heródoto. Então eu estava ali naquele meio, tentando abrir uma brecha entre essas forças políticas, que não consegui com a candidatura a prefeito, e fui conseguir de uma certa maneira quando eu me elegi deputado. Que eu fui um deputado, o primeiro deputado, pelo menos pelo que eu acredito, que não pertencia a essas forças tradicionais. Você pode falar um pouquinho da sua carreira política? Primeiro você foi deputado? Não. Antes de ser... Na verdade, eu comecei, a minha vida política começou na política estudantil. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil Zélia Corte, do Colégio Modelo, onde eu estudava, vim para estudar, que era do meu tio, Messias, tia Conceição. E dali eu fui vice-presidente do Parlamento Estudantil, que é uma coisa muito interessante na história política de Friburgo, do Parlamento Estudantil. Eu fui vice-presidente com o João Carlos Teixeira era o presidente, depois eu assumi, e a partir dali é que eu comecei a me envolver diretamente com a política, apesar de ser de uma família de políticos. Meu pai foi vereador em Duas Barras e depois foi prefeito de Cordeiro, e tive um tio que foi prefeito de Duas Barras várias vezes, meu padrinho, Filho Nunes, Manuel Terbac Nunes,
E Chegou que a ser senador. Foi senador. E o Tibicias aqui em Friburgo também, que foi deputado estadual. Então eu tenho essa raiz, né, na política e vivi política desde muito jovem. Aí quando houve, durante a ditadura, eu não me interessei em me filiar, porque tinha a Arena e o MDB, né? E o MDB começou como um partido auxiliar do governo, junto com a Arena, e depois, com a ida dos deputados autênticos, como não tinha espaço para a esquerda e para a oposição à ditadura, onde não existia um partido, né, e eles acharam que o caminho era o MDB, embora o MDB não fosse um partido assim, de luta contra a ditadura. Depois mudou, e com a entrada desses líderes autênticos, né, Modesta Silveira, Marcelo Cerqueira, Paulo Brossard e muitos outros, né, no Rio, Saturnino Braga e outros mais. Então, eles começaram a assumir. Então, quando houve a reestruturação partidária, que o governo resolveu acabar com a Arena e MDB, aí que eu me filiei inicialmente, né, porque o MDB se dividiu em PMDB e Partido Popular, que era do Tancredo, que eram duas correntes. Uma mais conservadora e outra mais progressista. Uma era do Ulisses, do Ulisses, da liderança do Ulisses, né? Que ficou com esse grupo autêntico, e a outra do Tancredo Neves, que se juntou a Chagas Freitas, a Magalhães Pinto, e pegou uma dissidência da Arena e formou o PP. Partido Popular. Então, os autênticos, aí depois houve uma fusão novamente do PMDB com o PP. Né? Foi por conta daquela questão do voto vinculado. Isso. Né? A ditadura determinou que a eleição você teria que votar de vereador a senador, não se votava ainda para presidente, no mesmo partido. Você não poderia escolher o vereador, por exemplo, do PMDB, um deputado do PTB, que naquela época estava com a Ivete Vargas, né? Então, a saída ali política foi, naquele momento, voltar o PP para o PMDB. Mas aí é que você falou, aí criou essa situação de autênticos saíram e essa série de partidos, né? É verdade. Foi nesse momento histórico, quando o Brizola estava chegando, que ele queria retomar o PTB, que quando ele foi exilado, ele era deputado, o deputado mais votado do Rio de Janeiro, na Guanabara, mais de 600 mil votos. E aí quando ele voltou do exílio, ele queria o PTB. Mas os militares, a ditadura militar, as lideranças da ditadura, não queriam o Brizola, então entregaram o PTB para Ivete Vargas, que era uma deputada, descendente do Getúlio, etc., mas que não tinha nenhuma posição política de esquerda. Quando houve isso, ele então rompeu e tem na televisão ele rasgou o PTB, um papel escrito PTB, e escreveu o PDT. Então ali ele criou então o PDT, o Partido Trabalhista, né? Democrata Trabalhista. E foi a nossa opção naquele momento eu me filiei ao PDT e comecei então aí sim uma militância mais forte de esquerda, no PDT. Mas tem aqui um fato interessante, Carlos, que nesse momento de transição aí, quando em 79 a ditadura termina com o bipartidarismo, eu me lembro que participei de algumas reuniões na Câmara da fundação do PMDB. Estávamos lá, eu, você, Bruno Calderaro, Geraldo Silva, Zé Luiz da Silva, Barão, não é? Maurício Vieira. E o partido Geraldo Moura, conselheiro. E o partido foi se formando dessa maneira. O Maurício Vieira, naquele momento, era um nome que
Dr. Walter Araújo estava também, né? Não me lembro. Do Walter eu não me lembro. Estava assim. O Maurício Vieira era o nome que estava sendo trabalhado para concorrer à prefeitura. E depois, com isso, nesse tempo, o Heródoto estava como sempre, lá no partido da direita, que era o PDS. Uhum. E o Paulo Azevedo estava no PTB. Lembra disso? Não, eu achava que o Paulo Azevedo estava no PP, nesse do Não, Tancredo. ele estava no PTB. O PP estava com Alencar Barroso, que era o prefeito da ocasião. O Fernando Pinto estava no PT. É, isso mesmo. Fernando Pinto foi um dos fundadores do PT. Aí essa mudança política quando o MDB, o PMDB incorporou o PT, mexeu no tabuleiro todinho. Aí o Paulo voltou para o PMDB a convite do Miro Teixeira. Uhum. O grande grupo ali que estava no PMDB, a maioria saiu, foram para o PDT. Alguns seguiram o Fernando Pinto, O PT que foi para o PTB, e a Lia Faria, que veio candidata a prefeita pelo PT. E doutor Humberto Eujá, que foi o candidato do PDT, com Alvir Macedo, Gaúcho de vice. Gaúcho. Gaúcho de vice. Gaúcho de vice, né? Então o quadro foi esse. E você veio vereador. Vereador, foi eleito vereador. Você é Alvir Macedo. Eu ia ouvir. Exatamente. Em 82. Ia perguntar em que ano. 82. 82. Você citou o João Carlos Teixeira. Ele era assim bem militante assim da esquerda. Inclusive eu acho que ele chegou a ser preso, alguma coisa assim. Não sei se... Você participava daquela turma da esquina? sei, não é da esquina, não. Como é que era? Galeria, Clube Galeria. Você participava? Não, eu frequentava a galeria, porque o Galeria Bar é do Saraiva, não? Saraiva era o dono. Então era o centro político, intelectual, todo mundo se reunia ali. Era o local de reunião, né? É verdade. O dono da Voz da Serra, Américo Ventura. Américo Ventura frequentava sempre, todo mundo frequentava a galeria. Álvaro de Almeida. Ali se queria encontrar algum político, alguma coisa, nós do teatro amador também, a gente se reunia, e o João Carlos estava sempre ali. O João Carlos é participante do que você citou, da Câmara, do programa da Câmara. Ele estava presente, o discurso dele, né, que provocou... o Lúcio Narroz. Provocou o incidente. Mas João Carlos era um orador brilhante, uma inteligência muito... Era seu primo, então? Primo. Uhum. O Tio Messias era irmão da minha mãe, né? Por isso você participou do filme... Não. Geração Bendita? Você não participou, não? Não, participei não. Eu acho que eu te vi nesse filme, sim. Deve ter sido Irapuã, não? Estou fazendo confusão. Eu achei que fosse você. Não participei não. Interessante. Então, em 82, eu fui eleito vereador. Eu, pelo PDT, Alvir Macedo. Foi a primeira traição que eu tive na política, que eu tinha um acordo com o MDB, e nós tínhamos dois vereadores, tinha mais um que não me lembro, e fizemos um acordo com o MDB para ganhar a presidência da Câmara. E no dia eu tinha 10 votos. Aí quando chegou na hora eu tive 7. Essa é a tradição da política, né? Mas eu comecei o Ulisses Guimarães dizia que o voto secreto dá uma vontade enorme de trair, né? É verdade. E ali eu me lembro dessa eleição, porque eu lembro que estava tudo certo. O mandato seria, aquela legislatura seria de 6 anos, como foi. O PDT teria os 2 primeiros anos, o MDB, PMDB, os 2 do meio, e o final o PTB. O PTB tinha 2 vereadores, Renato Bravo e Manuel Pote. Né? E a bancada do PMDB e do PDT votou fechado.
Aí da onde vieram as traições. Aí ficou uma interrogação. Pois é, foi eleito Benício Valadares. Você então, o primeiro mandato seu na política local foi como vereador. Como vereador. E já era interessante na época, é que quando eu assumi o mandato, que eu cheguei lá, eu fiquei surpreso, porque os vereadores, na verdade, eles iam na terça-feira, na sessão, né? Voltavam na quinta e sumiam. Na Câmara, a única coisa que nós tínhamos na Câmara eram os caninhos, para um pedacinho, para correspondência. Não existia vida na Câmara. Então é aquilo, e a terça-feira, os discursos, e depois voltavam na quinta, acabou. Aí nós criamos. Lembrando que a Câmara é aqui no prédio da Fundação Dom João VI, né? Não é nesse prédio atual. Praça Getúlio Vargas, 71. E aqui era a prefeitura também já. Então, aí nós criamos uma assessoria de bancada. Era um assessor para toda a bancada. Aí começamos a ter, o assessor ficava, aí começamos a dar uma vida, né? E a Câmara começou a funcionar como uma instituição mesmo, porque não funcionava. Tinha uns funcionários aqui, mas era só. Porque o espaço de vocês era muito pequeno, né? Só tinha aquela sala da sessão, né? Só, aí nós criamos uma assessoria lá atrás, aquelas salinhas ali atrás, e tínhamos, a nossa bancada tinha uma assessora, eu me lembro da Iracema, depois ficou na Câmara direto. E aí a Câmara começou a tomar um outro peso, outra estrutura. Estou olhando suas anotações aí. O que você tem o que você anotou aí para falar com a gente? Anotei para não esquecer alguma coisa que vocês pudessem perguntar. Hoje em dia está na moda, né? As pessoas não dão depoimento, chega um jornalista, fotografa. Ainda bem que eu não tenho. As anotações estão ficando preciosas. Na verdade, aquele mandato seu de vereador, na verdade a oposição eram 3 vereadores, né? 3. Você, Alvi e Jorge Muniz. Jorge Muniz. Os outros, né? Não tinha. Como dizia Brizola, estava sempre posteando alambrado. E era prefeito quando você foi Heródoto, né? Uhum. Mas tem um episódio, cara, que eu esqueci de perguntar ao Jorge Muniz, mas você estava presente. Vocês foram a Brasília. Nas diretas já. Como é que foi lá? Conta aí pra gente. Esse foi um episódio importante, né? Abril de 83. Né? 84. Não, o que eu queria dizer é que a Câmara começou a ter uma postura diferente, e até mesmo a nível nacional, porque a gente queria participar também a nível nacional. A gente vivia botando indicações para os ministros, etc. Quando foi a votação das diretas já, em 84, nós discutimos por que não participarmos, né? Nós temos deputados que foram votados em Friburgo. Então eles têm que saber o que nós pensamos. Né? Pode até não votar, mas eles têm que saber qual é a posição. Então resolvemos criar uma comissão com 4 vereadores para acompanhar a votação das diretas. Pouca gente sabe disso, acho que em Friburgo, né? Aí 2 vereadores, dos 4, 2 vereadores, depois na hora não quiseram ir, fui eu e o Jorge Muniz. Quando nós chegamos em Brasília, a gente ingenuamente, vamos assistir a sessão, né? Levamos um memorando para entregar aos deputados federais que fizeram voto em Friburgo. Quando nós chegamos em Brasília, já no aeroporto, quando nós descemos, tinha um pelotão de polonês, aquele corredor polonês, com aeronáutica, o pessoal da aeronáutica. E a gente passando no corredor, eles perguntaram: o que vocês vieram fazer em Brasília? Eles falaram: não, nós viemos visitar um amigo, mas aonde que vocês estão? Aí o Jorge Leite tinha dado o endereço dele para o Jorge Muniz. Jorge Leite era deputado federal do MDB. Aí nós vamos na casa de fulano e tal, conseguimos sair do aeroporto. Fomos para o hotel. Quer dizer que tinha essa vigilância, assim? Não, foi terrível, você não imagina. Aí quando nós fomos para o hotel, me deu uma roupa, vamos para o Congresso. Quando nós descemos do táxi, o Congresso
Estava cercado. Digo, 30 em 30 metros tinha um militar e não podia entrar. Porque a gente não o general Milton Cruz comandando aquilo. Exatamente. Aí quando ele falou assim, ó, pela porta do Congresso não dá para entrar. Aí começamos, aí criamos a alambrada mesmo. Aí fomos dando uma volta no Congresso e com os militares cercando. Aí uma brecha, tinha lá um outro um pouco longe do outro. Jorge, vamos entrar aqui. Aí eu entrar e olhando, né? Daqui a pouco, quando começar a atirar, a gente vai voltar. Bom, aí conseguimos e ninguém falou nada, fomos andando com muito medo, entrando no Congresso. Entramos e o Jorge Muniz, é um negócio muito interessante. O Jorge ele conseguiu uma credencial para mim e para ele de jornalista. Aí nós conseguimos entrar no plenário. Né? Nós vimos a votação assim na cara, deputado assim, perto da gente. E deputados conhecidos, né? Eduardo Galil, por exemplo, xinguei. Aí acabou a votação, fomos derrotados, né? Mas nós tivemos que dormir no Congresso, porque ninguém entrava nem saía. A gente não podia sair. E quando a gente sabia alguma notícia, estava o general Newton Cruz a cavalo, com aquela negócio que eles usam, tipo porrete, não sei, um chicote, batendo nos carros das pessoas. E nas pessoas também. Foi um terror aquilo, né? Perdemos e não tivemos o êxito, mas foi uma experiência muito positiva da Câmara de Friburgo no Congresso Nacional. Interessante, né? Essa participação, né? A presença de Nova Friburgo, né? Teve uma reportagem na revista Veja, na semana seguinte, o Jorge Muniz, disfarçado de repórter, entrevistando um deputado na cadeira de roda, com o microfone. Lembra disso? Saiu na revista Veja isso. Então marcou esse ato de vocês, um ato corajoso naquele momento complicado da política nacional, marcou a presença de Nova Friburgo. Agora, Carlinhos, conheço você há mais de 50 anos, desde o tempo que eu estudava no colégio estadual, você já era professor, eu terminando o ensino médio, naquela época o curso científico noturno, e você sempre se relacionou muito bem com todos nós, com todos os alunos, inclusive nós jogávamos futebol juntos, né? Cheguei a jogar. Jogava mal pra caramba. Eu também, era muito ruim, mas a gente jogava futebolzinho lá no colégio, quase que todo final de semana. E na faculdade também, você foi meu professor de estrutura e funcionamento, 1 e 2, né? Eram 2 períodos, né? Isso mesmo. E você sempre relacionando bem com os alunos, não só do colégio, mas da faculdade. Isso te ajudou na vida pública? Sem dúvida, sem dúvida. Eu até hoje, o Jamil Ojaik é uma experiência na educação de Friburgo fantástica. Nós todos, Ledir também trabalhava lá, eu fui diretor. Que era por estadual Nova Friburgo, inicialmente. Depois o professor Jamil Ojaik, que foi o primeiro diretor, ele morreu, aí houve essa homenagem muito justa. Ele era uma pessoa fantástica também. Era assim. Eu na minha militância, a gente anda, né, Jorge, sabe, a gente anda muito na cidade, em todos os lugares. Eu nunca encontrei um aluno, ex-aluno, do Jamil já que tivesse feito o mínimo do colégio. Todos eles adoravam o colégio, adoravam mesmo. E nós todos liderados pela dona Ivone Lobianco, né, que foi uma grande mestra de todos nós. E a gente, um exemplo de pessoa e de profissional. E foi fantástico. Nós chegamos uma época no Jamil Ojaik de concorrer com a Anchieta na aprovação para universidades federais. Isso é interessante. Alunos agora, trabalhadores. Corria uma lenda lá entre a gente, aluno, naquela época, porque nós estávamos na época mais complicada da ditadura, que era período pós AI-5, Geisel Médici, que era o ditador de plantão. E corria entre nós, alunos, que
que existiam alguns professores, poucos, mas que eram X9 da ditadura. Tinha. Tinha, não tinha? Eu não vou citar, porque seria... por favor. Não pode. Não, os nomes não, porque eram do sonho, né? Não, só o fato já mas eu vou te contar uma coisa inacreditável. Quando eu fui convidado, indicado por uma pessoa, convidado depois, Dona Ivone Jamil, e aí não deixaram eu assinar o contrato do Estado. Mas por que eu não posso assinar? Porque existe uma denúncia que você é comunista. Eu falei, pô, eu não sei se eu sou comunista, eu tenho as minhas posições, mas eu não podia trabalhar. Mas o que e daí? E daí você tem que ir na Rua Coronel Gomes Machado, em Niterói, no DOPS. Você tem que trazer uma declaração de idoneidade política. Nossa, que horror, né? Não, você imagina, se eu não conseguisse, eu fui lá, eu não tinha ficha ainda, né? Então eu consegui a declaração que eu não tinha nenhuma acusação. Consegui trabalhar. Mas se eu não conseguisse, a minha vida profissional, comprometida, o Estado estava destruída. Hoje eu acho que explica para as futuras gerações o que é X9. É o dedo duro, né? É aquele... Denuncia. Eu vou falar também, eu fui presidente do Grêmio Estudantil, do Colégio Estadual de Nova Friburgo, e fui chefe da banda marcial por algum tempo. Foi Valentim, depois eu. E uma vez aconteceu uma greve, não sei se você lembra disso, Carlos. Aconteceu uma greve por conta de uma obrigatoriedade do aluno do curso noturno usar um escudo do colégio. Nós não éramos obrigados a usar o uniforme. E veio aquela obrigatoriedade para identificar os alunos. Você tinha que colar o escudo na camisa, no paletó, na blusa. E nós não aceitamos aquilo. E fizemos uma greve, quase que uma semana de greve. E eu estava à frente do movimento, né? Tinha o quê? Se tanto 17 anos. E nós fomos parar no Sanatório Naval por conta disso. Agora você viu, não havia garantia de direito nenhuma. Humberto Jaque foi preso também lá dentro, né? Veio um cabo e um jipe, né? Um cabo e um jipe. Foram lá e prenderam ele, né? Chamado ao sanatório, chamado não, conduzido, né? E todos menores de idade. E foi mais para assustar, mas é uma coisa que não faz sentido. Né? Quer dizer, naquela época tudo podia, né? Podia ser. Carlinhos, eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com o Brizola. Ah, sim. A minha relação começou com o Brizola, eu já gostava do Brizola, mas quando ele veio a Friburgo, Dr. Humberto, que seria candidato a prefeito, eu já tinha me inscrito como candidato a vereador, foi quando eu conheci o Brizola. Aí nós saímos e fomos em direção a Bom Jardim. Quando nós passamos no colégio, ali em Bom Jardim, os alunos que estavam na rua pularam para dentro do colégio, porque eles tinham medo do Brizola e do Juruna. Cacique Juruna? O Juruna foi candidato a deputado e se elegeu deputado federal na época. Né? E aí começou a minha aproximação. Quando eu conheci com ele, falei, muito prazer e tal. Ele estava com 2%. Nossa. A Sandra Cavalcante com 60% e tal. Aí ele falou assim, vamos ganhar essa eleição. Aí eu falei assim, 2%. Mas ele falou com tanta convicção que eu acreditei. Depois falei com ele, estive com o Brizola e ele falou que vai ganhar a eleição e eu estou achando que vai ganhar mesmo, porque ele passou tanta força, porque os adversários não gostaram de conversar com ele, porque ele era capaz de convencer. Aí depois marcamos um comício aqui em Friburgo, lá em Olaria, na rua Praça 1º de Maio, né? Com Brizola, e só tinha os candidatos a vereador e a mulher, os filhos, umas 15, 20 pessoas.
Mas ele era desconhecido, né? Não, ele era conhecido, mas... Já era conhecido? Ele ficou no exílio muito tempo, né? Aí ele falou assim, aí encostado assim, num carro dele, aí ele falou assim, olha, não se preocupe, eu vou voltar a Friburgo e nós vamos fazer um grande comício em Friburgo. Eu falei, tudo bem. E fizemos aqui na Demerval Barbosa, umas 10 mil pessoas, uma coisa de louco. Quanto tempo depois desse primeiro? Talvez uns 3 meses depois. Bastante, né? Foi porque ele teve, a partir dali, ele começou a participar daquele programa que era do Wagner Monte. Povo na TV. Povo na TV, no SBT, né? Que tinha uma força popular muito grande. E começaram, o governo federal resolveu abrir um espaço para o Brizola, para ele derrotar o Miro. Tinha o Miro, Lisânia Maciel, Brizola e Moreira Franco. Nós queríamos eleger o Moreira Franco. Aí abriu espaço, mas ele começou a discutir aquilo, ele cresceu, mas uma bola de neve. Mesmo assim, ainda tentaram roubar a eleição dele. Você sabe da história do Proconsult, né? Conhece a história? Muito vagamente, muito vagamente. Brizola, ele já estava na frente. Ele já estava, todo mundo sabia que ele estava na frente. Da Sandra Cavalcante. Não, a Sandra acho que já tinha ido para o espaço. Acho que era o Miro. Era o Miro. Era o Miro. Aí eles começaram a não dar informação. Porque foi a primeira eleição que não houve eleição digital de computador, mas os votos eram colocados no computador. Tá. A primeira, aí era contagem na mão, papel, e depois jogava no sistema, né? No sistema. Então eles manipularam o sistema e o Brizola não aparecia na frente. A realidade não era publicada, isso 10, 15 dias depois da eleição. Aí surgiu o César Maia, foi um dos primeiros a denunciar a fraude, e depois até o Brizola ficou muito amigo do Miro Teixeira. O próprio Miro denunciou. O Miro, que era o adversário, que seria beneficiado com a fraude, ele denunciou a fraude. Então acabou. A fraude, aí o Brizola, o resultado foi publicado. O Miro foi candidato do PMDB. E nessa eleição o Brizola ganhou. Isso, ele era o candidato do governador. De 2% ele ganhou. É a eleição, 82. Porque como que funcionava? O voto em branco era o grande perigo da apuração manual. Porque o voto em branco, você poderia fazer com ele o que você quisesse. Se você não tivesse uma fiscalização, você colocava o número do seu candidato e pronto. E eles começaram a pegar esses votos em branco e jogavam para o Moreira Franco. E aí foi caindo. O voto do Brizola não aparecia, o Miro foi caindo, e o resultado da eleição matematicamente não fecha. Porque se o voto era vinculado, como é que o PDT fez uma bancada menor do que o PMDB e do que o PDS na Assembleia? Vinculado aquele que você falou que tem que votar tudo no mesmo partido. No mesmo partido. Então aquela foi a eleição mais fraudulenta da história. E se não há esse grito ali, no momento, o Moreira tinha levado a eleição. Sem dúvida. E depois na verdade, ela tinha que ser nula, né? Porque não fecha o voto vinculado, ele tem que te dar o mesmo retrato do executivo e do legislativo. Ou uma diferença muito próxima, não do jeito que o PDS fez a maioria dos deputados federais, fez a maioria dos deputados estaduais, e o Brizola ganhou para governador, o Saturnino Braga ganhou para senador. Como é que conta essa história? Não é? Mas aí depois eu comecei me aproximei, eu me elegi deputado, né? Na verdade primeiro suplente, aí o Tito Riffe, que era o titular, ele foi nomeado secretário e eu assumi o mandato. Aí eu me aproximei dele, do Darcy e tal, e fui líder dele na Assembleia. Eu era líder do governo na Assembleia. Então tinha muito contato. Então o Brizola, os adversários naturalmente não gostam, outros não gostam tanto ou gostam menos,
Mas uma coisa ele tem que não é inegável e irrefutável. Ele tem obsessão pela educação. A educação não era uma proposta política partidária, era uma proposta dele, pessoal. E ele deu sorte de ter encontrado um cara como o Darcy Ribeiro, que pensava as coisas. O Darcy falou uma vez, a minha sorte é que eu tinha as ideias, mas não tinha que executasse. Agora eu tenho o Brizola que executa. Então, o Darcy. O Darcy. E o Brizola, isso era uma obsessão. E se você ver a história, um pouco da história dele, ele muito pequeno, o pai estava voltando uma daquelas revoluções que tem no Rio Grande do Sul, e foi assassinado no quintal da casa dele. Ele tinha 1 ano e meio, ou qualquer coisa assim. Isso já foi uma marca. E depois ele não tinha escola. Ele foi usar um vaso sanitário com 14 anos de idade, entendeu? Então ele teve uma vida, um início de vida miserável mesmo, sei lá. Depois é que começou a estudar. Ele não tinha nem nome. O nome dele é Itagiba, é o nome de origem, de batismo. Ele que mudou o nome dele mesmo. Eu quero Leonel e tal, ele ficou com Leonel Brizola. Então ele teve uma infância muito dura e por falta de escola. Então ele defendia que a educação era fundamental. E no Rio Grande do Sul ele fez uma revolução pela educação. Aquelas escolinhas de madeira que ele fez centenas, né, no Rio Grande do Sul, e que realmente mudou tudo. Então foi uma experiência muito boa, a convivência, né, com o Brizola. Você também conviveu com o Ézio Cordeiro, né, que é o pai do SUS, né? O Ézio Cordeiro, na verdade, um orgulho que eu tenho da minha vida pública, eu tenho vários, e alguns defeitos, obviamente. Mas um dos orgulhos é ter trazido a UERJ para Friburgo. Foi um projeto que eu apresentei por uma série de circunstâncias, que eu fui o instrumento naquele momento, e por minha sorte. Quando surgiu o problema que ia fechar o Instituto Politécnico, porque o Brizola comentou com alguém que não acreditava em pesquisa sem universidade, e que surgiu a ideia de incorporar o Instituto ao UERJ, porque ele pertencia à Secretaria de Ciência e Tecnologia, ele não pertencia ao UERJ. E surgiu essa oportunidade. Eu tive a sorte de ter o Brizola como governador, né, e ter o Ézio Cordeiro como reitor da UERJ. Entendeu? Então eu fui, conversamos com ele apoiou totalmente, e foi um fator muito importante para a vinda da UERJ para Friburgo com o campus regional. Só para deixar aqui para quem está assistindo, o Instituto Politécnico, ele foi criado porque a Fundação Getúlio Vargas, que era dona do imóvel, ia colocar leilão aqui. Toda aquela... E aí, os ex-alunos da Fundação, eu era secretário de Educação na época, e me procurou lá, e a própria Câmara Municipal participou muito, me procurou à época o Márcio Braga, que foi aluno da Fundação, foi presidente do Flamengo, e ele era muito ligado a Friburgo naquela época. Então a sociedade friburguense se movimentou nesse sentido de não permitir que fechasse, que a Fundação leiloasse aquilo. Aí foi montado o Instituto Politécnico, que depois, né, Carlos acabou de narrar, virou a UERJ, um momento bonito e muito importante na história da educação em Friburgo. Eu tenho orgulho também por ter criado o Instituto de Educação. Eu que criei na época, por inspiração da dona Ivone Lobianco. Ela achava, porque o Colégio Estadual da Leojaic tinha vários cursos, né? Como tem, não sei se ainda tem aquele curso profissionalizante, e tinha um curso normal. Dona Ivone achava que a formação de professores deveria ter uma outra situação mais
não é status propriamente, mas um respeito maior, uma situação melhor. Aí eu era diretor do CREC na época, não sei se você lembra o que era o CREC? Não. A Secretaria de Educação do Estado, ela se distribuía, a administração dela pelo interior, por CREC, Centro Regional de Educação e Cultura. Certo. E aí, no caso, eu fui diretor e tinham 9 municípios, e até Italcara, vários, né? 9. E aí eu propus, que o Brizola aceitou, de criar aqui no antigo Ribeiro de Almeida o Instituto de Educação. E alguns falaram, você acabou com o Ribeiro. Não acabamos. A gente propôs a criação do Instituto de Educação. O Ribeiro de Almeida seria uma escola de aplicação para os formandos, os alunos, a maior parte, e o Zeda e o ginásio Celso Peçanha. Eu propus um complexo escolar, um complexo educacional. E, naturalmente, o Instituto encabeçando essa experiência. Eu tenho muito orgulho disso. Engraçado, você está me lembrando que a Lia Faria disse aqui, ela me disse que eu me surpreendi que a fundação e a formação do PT veio dos professores. Para mim tinha origem na classe operária, mas ele falou que não, ela disse que não, que veio dos professores. E você, assim, a gente vê que a sua militância política se confunde com a questão da educação, né? Então, realmente, os professores tinham uma força muito grande aqui, né? No município, né? O primeiro mandato de vereador, eu fui eleito pelos alunos e ex-alunos do Jamil e dos professores, né? Agora, essa opinião da Lia, ela está certa em relação a Friburgo. A Friburgo. Isso, é Friburgo. O PT foi criado. Não, é Friburgo. Ela falou Friburgo. Em relação a Friburgo. E foi a razão, pode ser até preconceito da minha parte, porque eu não fui para o PT. Porque eu me chamaram para participar da fundação do PT. Aí eu pensei, mas só tem professor lá? Aí eu falei, eu tô meio elitista. Aí eu fui para uma reunião do PDT, tinha de tudo quanto é tipo de gente você pode imaginar no PDT. Tocou tudo. Desde do lavador, do operário, do trabalhador, tudo. Eu acho que isso aqui reflete mais o Brasil do que a categoria só de professores. Mas com todo o respeito que eu tenho por João Raimundo, com toda aquela turma maravilhosa. Mas eu falei, eu estava querendo uma coisa mais popular, mais assim... Eclética, né? Mais eclética. Então é isso mesmo, né? A base da fundação do... Depois dessa experiência da fundação do PT, vou falando um pouquinho da política sindical, nós conseguimos montar no Sindicato dos Professores uma direção suprapartidária, lembra? Lembro. Léo Virgildo era o presidente, o secretário-geral era o Fernando Cavalcante, o vice-presidente era o Levi, o tesoureiro era eu, o segundo tesoureiro era o De Luca. Então todos os partidos estavam ali representados, mas nós não fazíamos. A professora Ledia, lembra que trabalhava conosco no Anchieta? Nós não fazíamos política partidária ali. Era interessante que cada um tinha o seu partido, mas nós fazíamos a política sindical e conseguimos avançar muita coisa nos direitos dos profissionais, que hoje não tem mais. Por exemplo, nós tínhamos a gratuidade integral dos filhos, independente de quantos fossem. No colégio privado, né? Hoje não tem mais, eles foram perdendo essas coisas ao longo do tempo que nós conseguimos conquistar em plena ditadura militar, né? Mesmo com toda a questão elitista de Friburgo e tal. Como a greve de 79, que eu e o João Raimundo tivemos que depor ali na delegacia às 11 horas da noite, sem advogado. Não sabíamos se a gente ia sair de lá por causa da greve de 79, porque a gente estava na liderança, foi quando a gente criou
o CEP, né? Participamos da fundação do CEP, não tinha no estado, né? Aqui em Friburgo. Então, você estava falando e realmente... Mas depois o professor Humberto Jair que assumiu a nossa defesa. Ah, sim. Né? Foi ser o nosso depois ele assumiu. Que era uma figura fantástica, o professor Humberto. Eu tenho algumas coisas que eu tenho muito orgulho. Quando o Jorge estava falando negócio da minha convivência, né, com as pessoas, eu fui oposição ao Heródoto 6 anos na Câmara. Ele até tentou um acordo, não queria um acordo com vocês, porque um acordo com vocês eu vou fazer em cima da mesa. Eu falei, doutor Heródoto, não pode, não dá, porque quem votou no senhor, em 82, quem votou no senhor, votou no voto vinculado, né? Não queria votar em mim. Que eu era vereador do PDT, ele era PDS, né? PDS. E quem votou em mim não queria votar no senhor. Então não dá para fazer um acordo político com o senhor de jeito nenhum. Tenho o maior respeito, mas não dá. Mas a política, ela vai encaminhando, e muitos anos depois eu fui secretário de Educação dele. O Edil também falou aqui que foi convidado pelo Heródoto e foi, em função disso, acho que ele foi até expulso, né, do PT, que ele aceitou um cargo na secretaria, não me lembro qual... Acho que era de transporte. Transporte, Aí você vê ser secretário dele. Porque quando a gente houve Eu também fui secretário de Heródoto. Eu sei. Fui secretário de Paulo E de Heródoto, Porque nós tivemos uma época, uma feliz época, que eu era adversário, mas eu era adversário do Paulo Azevedo, nunca desejei nada de mal a ele, nem ele a mim. Ele tinha uma visão técnica, né? Vou pegar essa pessoa aqui para ser meu secretário, porque vai ser um bom secretário de educação, né? Seria foi isso. Na época que houve a cassação do Neuci, né? Então que ele assumiu e ele propôs ao PDT a Secretaria de Educação e a Saúde. Aí eu levei para o diretório, na época ainda tinha diretório, né? A gente respeitava os diretórios municipais, o partido era orgânico, né? Não é, o presidente, eu era presidente, eu vou fazer isso, não, peraí, vai convocar. O diretório aprovou, eu fui secretário de Educação, fui respeitado por ele, sem problema, me respeitei também. Mas a política não tinha as características que adquiriram agora, né? Quando eu era diretor do CREC, eu ajudei muito a ter os 3 CIEPs de Friburgo. E 2 deles fui eu que botei o nome deles. O Licínio Teixeira, de violaria, que pouca gente sabe, mas ele morreu numa operário, manifestação, né? Operário, no Paissandu, morreu numa manifestação trabalhista. O Luiz Carlos Veronese, que foi um grande amigo, que também foi vereador pelo PDT, professor. E o Glauber Rocha não, esse já estava com o nome. Então, quando me pediram um terreno de 10 mil metros plano em Friburgo, eu falei, aonde que eu vou conseguir um terreno de 10 mil metros? Eu fui lá no sanatório, pedi ajuda ao sanatório. Apesar de no dia 31 de março, né, que foi no golpe de Estado, eu era presidente do Parlamento Juvenil, estudantil, como eu falei. Quando eu vim para cá no dia 1º de abril, fui lá ver, a sede era nessa salinha aqui do ginásio, que funcionava ali, já Celso Peçanha. Aí eu cheguei lá, estava lacrada. Estava lacrada, e eu falei, mas lacrada? E um bilhete, lá escrito na mão, dizendo que eu teria que comparecer ao Sanatório Naval. Eu falei, cara, eu vou roubar. No golpe, né, já tinham tomado praticamente a polícia. E era o terror de todo mundo no Sanatório Naval. Falar em Sanatório Naval, todo mundo sabia. Porque eu não tinha, você vai fazer o quê? Eu falei, tem que ir, eu vou, né? Também não vou fugir. Aí eu fui, mas início de carreira política, aí eles foram compreensivos, pode ir embora. Mas aí que nesse momento, já era outro momento, né, muito tempo depois, eu falei, o Sanatório Naval tem muito terreno, né? Tem 4 milhões de metros quadrados, tem no livro. Então, 10 mil metros para ele não é nada. Eu estava lá, eu e o Bruno, estava olhando lá de cima e vi um campinho de futebol lá na Via Expressa.
Ali, eu pensei que vamos lá ver. Aí fomos lá, medimos no passo, né? Eu não tinha treino. E deu, e foi feito o CIEP de olaria, que por alguma razão, que a gente é difícil explicar. Mas você chegou a pedir, não chegou então a pedir o sanatório não, né? Não chegamos. Não estava falando isso por causa do Heródoto. Aí eu pensei, bom, e agora? Aí eu, vereador de oposição, e batia mesmo, politicamente, pedi uma audiência. Aí ele me recebeu, eu falei, o problema é o seguinte, eu tenho um CIEP, que já estava famoso, mas eu não tenho terreno. Ele falou, você tem alguma indicação? Eu falei, tenho. Era da família Guilherme, ali. Ele desapropriou e doou para o Estado. Quer dizer, e eu era de oposição. Então é um exemplo que eu acho clássico, que você pode ter posições totalmente diferentes, políticas, mas quando se trata da sua comunidade... Do interesse, né, da sociedade, né? É uma coisa que já não existe mais, né? Agora com Você chegou a ser candidato a prefeito? Fui 2 vezes. Foi em que ano? Foi em 88, eu fui candidato. Em 88, a minha candidatura foi uma candidatura um pouco... eu sabia que as condições eram mínimas, né? Mas eu falei, o nosso objetivo principal era, no outro ano, em 89, eleger o Brizola. Quer dizer, ajudar a eleger o Brizola presidente. E o partido, o PDT, ainda era um partido bem enfraquecido. Não era, popularmente, você não era um partido como tinha os outros partidos. Aí eu falei, então vamos lançar a candidatura, que é o momento de botar o partido na rua e, quem sabe, ajudar a candidatura do Brizola. Então foi uma candidatura mais ou menos nesse sentido. Depois já até ela quase se viabilizou. Mas você teve uma boa votação, muito boa. Elegeu uma bancada representativa. 3 vereadores. Foi muito importante ali para o partido e para a cidade também, porque mostrou que existia a possibilidade de você ter uma terceira via. Ele estava polarizado ali, o doutor Amancio tinha falecido, né? Era o Paulo e o Heródoto na disputa dessa polarização que é tradicional de Friburgo, né? Euterpe Campesina, Friburgo Esperança, essas coisas que Friburgo teve ao longo da vida e tem ainda muita coisa nesse sentido. Então ali você mostrou que existia um caminho. O PDT mostrou que existia. Inclusive sua vice foi Saudade Braga. Que depois foi prefeito por 2 vezes. Né? Aliás, do dia eu falei, quem quiser ser prefeito de Friburgo, eu vou lançar minha candidatura, e o cara se candidata a vice. O Renato também foi meu vice. Aí, e a segunda vez que você foi candidato? Segunda vez, em 92. Eu 92. Era deputado, né? Aí eu achava que tinha mais viabilidade naquele momento, mais apoio, né? E nós fizemos... E seu vice era o Renato? Renato. Aí vê que ele é um lança prefeito. Pé quente. O primeiro caminho para ser prefeito é ter o vice. Rito de passagem. Mas aí nós tivemos, como o Jorge falou, tivemos uma boa votação, elegemos 3 vereadores e deu um resultado positivo. E até parecia que algumas pessoas, queria que você fosse prefeito, o eleitor, né? Talvez isso tenha me ajudado a ser deputado, entendeu? 2 anos depois eu fui candidato a deputado, fui a 75% ou 80% da minha votação foi em Friburgo, né? E a restante em outros municípios, e acabei sendo deputado. Em 92 a gente estava mais forte, mas aí eu enfrentei de cara os 2, né? Era Paulo Azevedo de um lado e o Heródoto do outro. Era difícil quebrar essa dobradinha, né? Você acha que o PDT e o PT se canibalizavam? Um acabava tirando o voto do outro, porque eram a esquerda, né, de Friburgo, né? Um canibalizava o outro. O que você está falando tem razão. Onde o PT era forte, o PDT era fraco. Onde o PDT era forte, o PT era forte. Quer dizer, os 2 disputavam o mesmo espaço político. Tanto é que, enquanto o PDT estava com mais força, o PT não tinha elegido nenhum vereador. Não. O primeiro foi o Edil.
né? Algum tempo Ele depois. ficou muito tempo sem eleger, depois que elegeu, já agora no século XXI, que veio eleger outro vereador, outros, né? Uma forma, né? Né? Ah, não, e a vereadora, né? Foi o Damião e O Damião foi depois a Maiara. que ela é uma boa vereadora. Mas já nesse século. Mas passou muito tempo, né? Já o PDT não, já PDT fez sempre presente. sempre presente, né? Em 82, até como o PT não tinha, nós éramos muito PT juntos ali, né? Que houve um outro caso, uma situação que eu estive presente também, foi quando surgiu a expressão sapo barbudo. Conhece? Do Lula? Do Conheço. O Brizola, quando perdeu, e a maioria da militância do PDT achava que ele tinha perdido por causa do PT, que o Lula passou o Brizola no finalzinho, né? No primeiro turno, na reta final. E tinha aquele coisa, né? Aquela raiva, aquele negócio contra o PT. Aí ele convocou para o Rio Centro a militância inteira do PDT, sei lá, devia ter umas 2.000 pessoas lá. E ele, naquele discurso, o Brizola tinha um discurso parecido com um pregador. Sabe? Ele era muito bom, né? Muito bom. Ele ia, aquele negócio e tal. E aí quando chegou no final, ele falando e o pessoal gritando, Lula, PT não, ele, não, mas é isso. E no final ele falou, nós temos que engolir o sapo barbudo. Estragou tudo. Aí a eleição, se o Brizola passa, ele seria o presidente. Ele ganharia do Collor fácil. Aí nós voltamos para Friburgo e o PT não tinha nenhuma estrutura, nenhuma. Né? O PDT tinha pouca, mas o PT não tinha nenhuma. Aí nós chamamos o diretório daquele local, chamou o PT, estamos juntos, vamos para a rua. Aí fomos para a rua junto com o PT na campanha do Lula. Isso em 79, né? 89. Mas a tua observação tem sentido. Quando você viu, o PT, por exemplo, nunca se criou muito no Rio. No Rio era Brizola, depois começou a diminuir e tal. E aonde? Na Baixada também, o PT tinha dificuldade. Tanto é que depois nós levaram o Lindenberg para lá, para ser candidato e tal. E realmente tem sentido isso. Carlinhos, nós estamos chegando ao final, né? Vou deixar para você fazer as considerações finais sobre essa memória política aí de Nova Friburgo. E você trouxe grandes contribuições aqui, né, em conteúdo, e né, é feito o registro, a importância, né, da gente resgatar essas histórias, né, que a gente não vai encontrar em documentação nenhuma, né? Se a gente não trabalhar com a história oral, a gente não consegue levantar nesses fatos, acontecimentos que depois contribuem, né, para os pesquisadores, né? É verdade. Tem os membros da família, porque nas reuniões de família, eu gosto muito de contar casos, eu causo isso. Filha, vamos gravar tal. Vamos gravar o telefone. Tudo bem, mas nunca acontece de fazer isso. Para os filhos até, para os netos. Mas eu é que agradeço essa oportunidade. Eu tenho orgulho da minha história política. Óbvio que, como todo mundo, cometi erros, tranquilamente. Mas eu tenho uma coisa que eu fico muito feliz, é que quando eu ando na rua, ninguém me chama de vereador nem de deputado, me chama de professor. Entendeu? Boa noite, professor. Bom dia, professor. Eu também. Você também. É uma coisa muito legal. Há pouco tempo eu estava passando ali na rua Portugal, e tinha, ali perto da pizzaria Califórnia, e tinha um catador, meia-noite, eu saí para comprar remédio, voltei, tinha um catador de lixo, de latinha, de coisa, né? Aí eu passei, ele levando, boa noite, professor. É muito legal, muito bom, né? E tenho muito orgulho de ter feito isso
não sofro hostilidade em lugar nenhum, apesar de ter, em determinados momentos, a gente sempre tem, né, posições políticas fortes contra o adversário, mas não tenho... Quando eu estava na Câmara, só mais um detalhe que eu acho que eu fico muito feliz também, quando eu estava na Câmara, na época eu era outro prefeito, ele mandou para a Câmara um projeto da Lei de Desenvolvimento Urbano e Rural de Nova Friburgo. Tudo que eles, a equipe dele achava, né? Inclusive já botava a cota não edificante para a construção do lago. Não sei se você já conhece a história do lago. Não. Vale a pena conhecer isso. Né? Seria um negócio... Lá na Bacia outro Friburgo. Seria um lago de 15 quilômetros de extensão e 300 de largo. Na verdade foi aquele engenheiro José Vitor Pingré. Foi do governo da Manso. Não conheço a história, não. Mas ele mandou, e aí o gabarito, etc., de todos os lugares. E aí eu pedi, também, isso aqui é o meu voto, que era a posição. Eu do Alvir, também, eu voto mais, eu quero discutir, eu quero formar uma comissão. Aí formamos uma comissão de representantes de todas as instituições, tudo que você pode imaginar, sindicato, tudo. E aí no final eu quero apresentar algumas emendas. Não, pode apresentar. E uma emenda que eu apresentei, eu e o Alvir, na época, né, que eu tenho muito orgulho, é do gabarito da praça. O gabarito previsto para a praça Getúlio Vargas e Demerval era de 6 pavimentos. Aí eu passei para 2. Por quê? Porque você, se olhar a praça, ela vindo lá de baixo, vem com 10 andares. Até essa lei era 10 andares. Acabou. Então tá. E aí eu olhava, vai acabar o sol. Aquele negócio da mãe tá. Aí apresentei a emenda, foi aprovada. E eu fico muito feliz de ver meus netos. Tá ok, Carlinhos. Muito obrigada aí.